Olá, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Agostinha Adriana, sou terapeuta sistêmica, terapeuta emocional e terapeuta cristã. E hoje nós vamos falar sobre sinais e sintomas da depressão. Porque quando nós entendemos o que é realmente a depressão e quais são os sinais do corpo que está precisando de vitamina ou algum tipo de cuidado, a gente começa a separar a doença realmente daquilo que é um sintoma da depressão. Por isso que quem passa pela depressão diz, não é frescura, é um sentimento verdadeiro que mexe com o corpo todo quando está em depressão. Vamos lá? A depressão em si, o primeiro sinal dela é um desequilíbrio químico. Então ela afeta o sono, ela afeta os apetites, ela transforma totalmente o nosso equilíbrio do corpo para que ele se torne dependente do sono, ou então da falta de sono, ou do cansaço, ou a falta do cansaço. Então, quando o nosso corpo cai nesse desequilíbrio, ele causa esse efeito químico relacionado ao nosso corpo. Nós percebemos que também quando a pessoa ela entra em depressão, aliás, antes dela entrar naquela profunda depressão, os primeiros sintomas são, ela perde prazer por aquilo que ela tinha vontade de fazer normalmente, como levantar da cama, cuidar de si mesmo, tomar um banho, cuidar da própria higiene. Então ela vai perdendo esses pequenos prazeres. E aí ela permanece querendo ficar somente deitado na cama, não porque está com sono, é porque o corpo não reage ao estímulo de levantar e cuidar-se. E por que o corpo não reage? Porque ele está dentro de uma fadiga crônica. Então, mesmo que ele se esforce e que ele se empenhe, a pessoa se sente sempre cansada, sem ânimo de levantar da cama. E isso causa para ela outros problemas, como por exemplo, ela engordar e acabar ali tendo um excesso de peso, porque às vezes ela até come, mas ela não se exercita, não se movimenta, porque só de pensar nisso, ela já se sente cansada por causa dessa fadiga crônica, que é uma coisa que não tem estímulo, não tem ânimo para poder fazer qualquer movimento. A pessoa também que quando está com sinal de depressão, ela tem um humor variado. Uma hora ela se irrita muito fácil, a outra hora ela chora por qualquer coisa, ou então ela fica parada assim, olhando para nada, sem tomar nenhuma atitude. E às vezes você pergunta para ela, o que aconteceu? E ela vai responder, nada. E olha como ela fica parada olhando. Você pensa, ela está pensando na vida. Ela está analisando o mal que está ocasionando a vida dela quando ela está nesse estado. Mas não é, ela simplesmente sente um vazio, uma falta de energia, uma falta de ânimo para poder fazer qualquer coisa. Ela ali está sem pensar em nada mesmo, um vazio dentro dela. E quando a pessoa ela começa então a avançar dentro da depressão, então ela começa a se sentir inútil, ela começa a se sentir desvalorizada, a autoestima dela então começa a abaixar, porque ela vê que ela não tem necessidade naquele ambiente. Por mais que as pessoas digam, não, você tem valor, não, você é importante, a ausência dela física naquele ambiente, dela ser prestativa, dela fazer alguma coisa para ajudar, vai causando nela então esse sentimento de que ela é inútil, que ela não tem valor e que a vida dela também não tem valor. E por isso que ela acaba pensando, tendo os pensamentos, aliás, negativos, né? De acabar com a própria vida, de fazer qualquer outra coisa, e que se ela sumir, ninguém vai sentir falta dela. Então é importante, quando a pessoa está nesse processo caminhando de achar-se inútil, sem energia, com a autoestima abaixo, é importante realmente que ela procure uma terapeuta para poder cuidar dessas emoções, porque às vezes a raiz dos problemas dela está em alguma dessas situações em que ela passou na sua história. Mas a gente começa buscando o quê? Qual o problema atual? O que deu esse gatilho? O que levou o momento que ocasionou na vida dela ela cair nessa depressão, ela cair nessa situação?
A pessoa, quando ela cai dentro desse processo, depressivo, ela vai caminhando numa dificuldade de concentração. Então ela não consegue reter a informação, ela não consegue prestar atenção naquilo que está ocorrendo ao redor dela, ela não consegue reter nada dentro dela, porque o pensamento dela são só pensamentos negativos, são pensamentos que levam a pessoa a danificar o seu próprio corpo ou causar algum mal a si mesma, de maneira consciente e de maneira inconsciente. Então, através da terapia, a gente vai entender qual foi a pancada emocional que ela levou, qual foi o momento que tudo aconteceu, quando aconteceu e o que levou ela a viver nessa posição. Por isso que não podemos dizer que a pessoa que está em depressão é uma frescura, não tem nada a ver. Não, é preciso que ela receba uma atenção devida para poder entender qual é a emoção que ela está levando e aquilo que está causando ela ali para viver aquele momento na vida dela. Porque quem sente a depressão, ela realmente vê o mundo de uma certa forma em preto e branco. Ela não vê mais o sentido de continuar. Então é importante que passe pela terapia para poder entender qual é a raiz desse problema. Qual foi a primeira pancada que ela levou que fez ela desistir de se cuidar, de se amar, de confiar em Deus? Porque quando a pessoa cai em depressão, Deus também sai da jogada da vida da pessoa. Então é importante você perceber quando conversando com uma pessoa, e você tem buscado a Deus? Você tem conversado com Deus? Falado com Deus? Porque se a pessoa chegou nesse ponto de não querer mesmo nem falar com Deus, nem conversar mais com Deus, ela realmente já desistiu de tudo. Então ela entra dentro de um processo da depressão profunda, aonde ela só quer permanecer quieta, deitada e não resolve simplesmente uma oração. É necessário a terapia para a gente encontrar qual é a raiz do problema que ela está carregando. Por isso que quando nós chegamos dentro de um consultório terapêutico, a gente não pode simplesmente chegar lá e falar, eu estou com depressão, mas você apresentar qual é a emoção que você está sentindo. O que te levou a estar nesse estado emocional? Eu sei que muitas pessoas falam, eu não sei porque eu estou assim, eu só sei que eu estou assim. Mas aí é o momento que a gente realiza todo um processo de diagnóstico para poder saber exatamente aonde está as palavras da pessoa, a emoção da pessoa, a alma da pessoa dentro daquele problema. Porque a pessoa, ela caminha em 3 esferas: corpo, alma e espírito. Então é importante entender essas 3 camadas na vida da pessoa para que ela possa sair daquele processo que ela se encontra, que é a depressão. Para que o paciente possa retornar à vida novamente, ao ânimo, a querer se divertir, a querer cuidar de si mesma, é importante ela passar pelo processo terapêutico para poder entender as suas emoções. Se você conhece alguém que precisa ouvir esta palavra, que precisa escutar um pouco sobre essa importância daquilo que é a depressão e como sair dela, convida ela para fazer parte deste canal, para que ela possa ouvir cada um dos processos que eu vou estar passando. Esse é o nosso 2º vídeo e nós vamos aprofundar mais sobre a depressão. Então até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Um super beijo.